Muito bem, pessoal. Então, a gente inseriu agora a parte de vetores unidimensionais, tá ok? A gente viu um monte de exercícios, acho que vocês já estão bem capacitados nessa parte de vetores bidimensionais. Existem muitos, milhares, centenas, milhares de exercícios que ainda poderiam ser implementados, mas com o que a gente fez aqui usando vetores, a gente consegue então ah, consegue de fato fazer qualquer tipo de exercício. Então, todos que a gente viu até agora foram vetores unidimensionais, apenas uma direção. Então, agora a gente vai trabalhar com vetores bidimensionais, certo? Um pouquinho mais complexo que o unidimensional, tá certo? Como é que funciona isso aqui? Da seguinte forma, deixa eu vir aqui. Bom, matriz de duas dimensões bidimensionais. Funciona da seguinte forma. Vamos supor que esse aqui é o meu vetor chamado A, certo? Veja que a gente tinha vários vetores chamado A, né? A gente usou alguns exemplos. Então, pessoal, vejam bem aqui uma coisa. Em um vetor unidimensional, isso aqui, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, eu teria então apenas um vetor de uma dimensão, tá certo? Como eu tenho tudo isso aqui, significa então que eu tenho um vetor bidimensional, onde eu referencio então cada ponteiro aqui do meu vetor, né, da minha matriz, através da posição por linha e coluna. Porque antes era sempre a posição 1, 2, 3, 4, 5, né, era uma posição única. Agora não. Agora a posição é, por exemplo, aqui. Esse aqui é o linha 2, linha 3, coluna 2, ou seja, é linha 3, coluna 2, tá certo? Então, em uma matriz bidimensional, a gente vai trabalhar então com dados com muito mais informações, é um pouquinho mais complexo de se usar, mas é perfeitamente possível. Então, quando eu quero armazenar em uma mesma variável uma quantidade muito grande de informações, muitas vezes há necessidade de se usar então uma matriz então bidimensional. Neste exemplo aqui, a gente, por exemplo, se eu quisesse obter uma informação desse vetor que chama CA, então, por exemplo, qual é o conteúdo da linha 1, coluna 3? Então, linha 1, coluna 3, o conteúdo dele é 4, tá certo? Então, tudo que a gente viu lá na parte de vetores, por exemplo, achar o maior valor da matriz, o menor valor da matriz, tudo isso aqui vai ser possível, só que até então a gente sempre usava apenas um laço de repetição, tá certo? Então, deixa eu pegar o primeiro exemplo que a gente fez usando vetores. Vamos ver onde é que está o nosso primeiro exemplo usando vetores. Acho que foi isso aqui, foi esse aqui. Vejo que a gente sempre usa... tá aqui, ainda não foi. Vejo que a gente sempre usa um laço de repetição, tá certo? Quando eu uso uma matriz, tá certo? Que eu tenho então duas dimensões. A palavra exata não seria duas dimensões, tá? Mas para se entender, então que eu tenho então duas posições, então linha e coluna para referenciar então o conteúdo de um dado aqui na minha variável, tá ok? Então, o que eu estou fazendo aqui agora, que eu já esqueci. Tá. Então, bom, vamos partir então fazendo um exemplo agora. Vamos vir aqui embaixo, vamos fazer então agora um exemplo usando matrizes, tá ok? Deixa eu copiar um aqui que tenha teste, pode ser esse aqui mesmo. Ctrl C, muito bem, Ctrl V. Então aqui é o seguinte, pessoal, o que eles vão fazer é o seguinte, cria um algoritmo que gere uma matriz 3x3, ou seja, né, do tipo 3x3, ou seja, com 3 linhas e 3 colunas, tá ok? Bom, que insira... Bom, eu acho que eu andei apertando uns F9 aqui. Uma hora eu acho que eu estava falando e não estava gravando, né? Bom, de qualquer forma, nós vamos criar aqui um algoritmo que gera uma matriz do tipo 3x3, certo? Insira dados nela, insira dados nos elementos dessa matriz, tá? Insira dados nos elementos, então, dessa matriz. Perfeito, tá ok? Vou colocar, então, aqui, por fim,
por fim, mostre os dados, dados contidos na matriz. Pronto, beleza, tá ok? Que gere uma matriz, vamos chamar aqui matriz, o nome exercício matriz. Pronto, tá? Que gera uma matriz chamada exercício matriz do tipo 3×3. Inserir dados nela, inserir dados nos elementos da matriz. Por fim, mostre os dados contidos na matriz, tá ok? Então vamos lá, é o que a gente vai fazer agora. Então como é que eu faço para mim criar aqui no algoritmo? Vamos dar o nome de matriz, na realidade tudo é vetores, né? São dois vetores contidos numa matriz. Vamos dar o nome de matriz para ficar bem claro, né? Então matriz 3×3. Tá? Matriz 3×3. Então como é que eu faço para criar esse matriz, que vamos dar o nome de exercício de matriz. Esse aqui é o nome da minha matriz, bem como está aqui mesmo, tá ok? Para mim definir aqui, pessoal, eu faço da seguinte forma. Então aqui o tipo é matriz, tá? Vai ter 3 linhas, tá? E 3 colunas, então 3, tá ok? Beleza pura? Então tá jóia. Então, do tipo inteiro. Dessa forma aqui, pessoal, então eu estou criando uma matriz, tá certo? Criando uma matriz e quando eu coloco, então, 2 parâmetros aqui dentro, tá certo? Então, é uma matriz 3×3, ou seja, vai ter 3 linhas e vai ter 3 colunas, tá? E eu até vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso tudo que tem aqui, tá? Vou apagar isso aqui e vou gerar, então, agora... Eu vou gerar aqui, ó, uma tabelinha. Vamos inserir, então, agora vai ter 3, então vamos inserir aqui, ó, 4×4, certo? Porque, então, eu vou ter, então, é 3×3, né? Desculpa, é 3×3. Deixa eu eliminar isso daqui. Ou não, vou deixar aqui e vou colocar aqui, então, assim, ó, C de coluna, C de coluna, C de coluna e L de linha, linha e linha, tá ok? Vou botar aqui linha para vocês não se perderem mesmo. Linha, tá? E aqui então vai ser a minha coluna e coluna e coluna, tá certo? Então minha matriz 3×3 chama-se opa, onde é que eu tô aqui? Exercício matriz, então é o nome desta minha matriz, tá ok? Muito bem, então. Vamos atribuir, então, valores fixos, então, para esta minha matriz. Ou vou fazer assim, ó. Como vocês já sabem fazer isso aqui, vamos partir direto para os laços de repetição. Vamos fazer com que o próprio usuário entre com os dados nessa matriz. Pode ser? Então, só para a gente não perder tempo, então, vamos fazer isso aqui. Então, vamos criar aqui um laço de repetição, tá certo? Então, para I... aliás, para L, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável então chamada L para linha e C para coluna. Esse auxiliar aqui eu não preciso, tá ok? Porque é só para listar. Então, para linha de 1 até 3, faça, tá certo? Então, veja bem, eu vou ter que, a linha então vai preencher de 1 até 3, tá certo? E coluna também, então eu vou ter que fazer para a linha e para a coluna. Então, para coluna de 1 até 3, faça. Muito bem. Então, o que eu quero que ele faça? Então, por exemplo, digite o valor para linha 1, coluna 2, por exemplo, tá ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos ter que botar aqui um início nesse cara aqui e também vamos ter que botar um fim aqui. Fim, tá? Bom, tá chegando ao final desta aula aqui e na próxima aula eu vou dar continuidade, então, a essa parte de matrizes. Um abraço, tchau!